Bonjour, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo hoje, Gustavo. Tô aqui de novo. Ele tá todo barbudo assim, porque o que aconteceu com você, Gu, essa semana? Eu tô doente. Ele ficou meio dodói aí ele tá meio preguiçoso, sabe? Preguiçoso. Mas tá bonito, ó, tá bonito. Tá bom. Gente, olha, hoje a gente veio fazer aqui, começar a nossa websérie da nossa história, porque nós fizemos um vídeo aqui anteriormente no canal, vou deixar aqui no card pra vocês irem lá e verem esse vídeo, que a gente contou como foi a nossa história, como a gente se conheceu, como que um entrou na vida do outro, casamento, noivado, como é que foi pedido de noivado. Se vocês quiserem conferir esse vídeo, vai lá que tá muito legal. E nesse vídeo a gente deu a ideia aí de começar uma websérie falando um pouco da nossa vida, da nossa decisão de fato de vir aqui pra Paris, por que Paris, enfim, tudo que envolveu a nossa escolha em Paris. Então, hoje a gente tá aqui, né, atendendo ao pedido de vocês, e a gente vai contar um pouco da nossa decisão. Como foi a nossa... contar um pouco da nossa decisão. Exatamente. Como que foi, o que que a gente pensou na época, o que que a gente levou em consideração, o que que a gente planejou aí também, o que que envolveu a decisão. Se você estava esperando esse vídeo, já deixa like, deixa seu comentário aqui. Fala pra nós que você já estava esperando esse vídeo, que a gente vai ficar super feliz de ver aí que vocês já acompanhando o vídeo com a gente, tá bom? Bora, Gu! Bora! Bora! Então a gente separou alguns tópicos aqui que envolvem a decisão. E na verdade a decisão envolve várias coisas, né? Envolve assim, vários sentimentos, vários pensamentos. Eu lembro que na época, quando a gente pensou em vir, a gente na verdade pensou assim, né, Gu? Foi um negócio muito puf. A gente, pode ser uma oportunidade legal. Na né? verdade eu nem me lembro como eu... Não que eu não lembro... Porque eu esqueci. Quer dizer, porque eu esqueci. Mas, Começamos bem este vídeo aqui. Não era algo do tipo que nem algumas pessoas têm, a gente tem um sonho de morar em Paris, blá, blá, blá. Não tinha nenhum sonho, assim. Não tinha, pelo menos você nunca me falou nada, Como a gente comentou até nesse vídeo anterior, a gente falou que a França veio até nós, nunca foi uma coisa que a gente foi atrás da França, né? Então, volta lá nesse vídeo, se você se interessou pelo assunto, volta lá pra vocês verem. E a gente contou que não foi uma coisa que a gente sempre planejou na vida, que a gente sempre teve, nossa, idealização de sonho, vamos pra Paris, vamos morar na França. Aliás, a gente não sabia nada de francês, a gente não imaginava o que era falar francês. Eu acho que eu não sabia nem bonjour naquela época. Não, jamais. Au revoir. Imagina, gente, a gente não tinha dimensão da língua francesa, por exemplo. E assim, a gente tinha a ideia de casar, né? A gente namorava já fazia uns 2, 3 anos. Era 2015, mais ou menos. Isso. E a gente pensava de se casar em 2018 já, naquela época, né? Então a gente nem noivo tava. Tudo doido, né? Eu acho que a ideia surgiu no bar. Porque a gente tava numa conversa com os nossos amigos, né? No caso, a minha amiga brasileira e o marido dela francês. E eles foram pro Brasil e numa dessas idas ao Brasil, acho que foi a segunda ou terceira vez que a gente se encontrou com eles, né? Mais ou menos. Não me lembro. Mais ou menos isso. Ele acabou comentando que a área do Gustavo, que é a área de TI aqui, era uma área muito boa. Uma área que contratavam bem. Daí comecei a perguntar salário, sabe, né? Aqueles dois, 5 cifras, e assim. tal. E a gente foi se interessando pelo assunto. Naquele mesmo dia a gente voltou pra casa, a gente olhou assim e falou, vamos. Gustavo, mas e nossos pais? Eu falei, gente, deixa eles aí. Nossa senhora, se minha mãe ver isso, ela vai falar, meu Deus, minha filha. Meu Deus. Eu acho que a gente começou com a ideia de vamos, assim, mas não sei. Não foi, foi Tava assim. meio... a gente ficou um mês Tava cozinhando, assim, sabe, esse assunto. A gente ficou um mês cozinhando esse assunto. Mas em nenhum momento, enquanto a gente estava cozinhando o assunto... Puta, a câmera vai acabar a bateria, mano. Vamos lá! A gente desanimou, a gente se sentiu mal, a gente se sentiu triste ou coisa do tipo. Então a gente só foi vendo a parte legal. A gente começou a investigar, na verdade. Não digo nem planejar, porque ainda não estava decidido. Mas a gente começou a investigar, sei lá, quanto custa passar de avião, né? Porque pra mudar precisa comprar passagem de avião, né? Quanto custa. A Camila nem tinha passaporte, eu acho, né? Você nem tinha passaporte. Eu nem tinha passaporte. Eu tinha um passaporte italiano. É. Então isso meio que impulsionou a gente, isso pode facilitar umas coisas e tal. Sim. Mas daí a gente começou a ver essas coisinhas assim, sabe? E pensar na língua também, né? Lógico. Sim, uma das primeiras coisas que eu acho que foi mais assertivo no primeiro momento da gente pensar assim foi a língua, porque a gente fez o quê? Uns 7, 8 meses mais ou menos de francês.
né? Mas isso depois que a gente decidiu, né? Isso, depois que a gente decidiu. Mas foi uma das primeiras coisas que a gente mais ficou preocupado no primeiro momento, né? Nossa, mas como é que a gente vai falar francês e tal? Porque a gente já sabia que a gente, né, teria que vir pra cá e falar alguma coisa. Se virar de alguma forma. E daí a gente foi falando pros nossos pais, né? Eu não sei, você foi falando pra sua mãe mesmo? Sim, eu fui comentando. O que ela falava? Ela achava que você tava louco? Não, minha mãe achava que, tipo, isso não ia pra frente, imagina. Esses dois tão doidos, né? Imagina, gente, começar agora sim, né? Agora vou embora. Tá achando brincadeirinha. Né? Falou, não, deixa eles, né, conversarem sobre, mas ela não tá, eu acho que ela não tava botando muita fé. Meu pai, eu não sei, eu acho que também não tava botando muita fé, seus pais estavam. O único que bota fé é meu pai, né? Minha mãe, ela. Neto agora, neste momento, está felicíssimo, né, Neto? Eu acho que todo mundo... Ele já falou, não, vai, vambora, sai daqui. Vai embora. Enfim, eu acho que todo mundo também, quando da nossa família, todo mundo dentro da família, acaba recebendo essa notícia no primeiro momento como tipo, você tá de brincadeira, né? Tipo, você tá boiando, isso daí não vai acontecer, ou sei lá, daqui a pouco ele vai pensar melhor, eles vão pensar melhor e não vai acontecer dessa forma. Mas não, a gente continuou, tá? Nesse mesmo processo. Mas eu acho importante falar para as pessoas também como que você estava nessa época. Você estava estudando, trabalhando, estava o quê? Então, como eu comentei com vocês, eu sou formada em psicologia e o Gustavo em engenharia da computação. E na época eu tinha acabado de concluir minha faculdade, então eu estava trabalhando já, né? Tinha clínica aberta, eu estava trabalhando, mas não estava estável. Fazendo só pós-graduação? Você estava fazendo pós-graduação? A pós-graduação eu fiz depois, amor. Já estava trabalhando na minha área, tava lá lutando, né, com os perrengues de todo recém-formado. O Gustavo também tinha acabado de se formar, né? Eu me formei um ano depois dela, então eu tinha acabado de me formar. Eu tava tentando... Eu tava desempregado por opção. Desempregado por opção é boa. Porque eu tava tentando abrir aí um negócio próprio, uma startup e tal. Sim. Tava legal, mas ao mesmo tempo tava difícil, né? É difícil. Sim, então, porque abrir negócio próprio, recém-formado. Então, tipo, pra vocês verem que o cenário, assim, não era do tipo... eu estava com dificuldades, passando fome... sem emprego. Sim, eu tava sem emprego, mas como eu falei, por opção. Sim. Então a Camila tava bem ali, começando a carreira dela, eu tava tentando começar a minha carreira, com um plano de casamento aí pra 2018, que nem a Camila falou. Bateria acabou, voltamos à programação da Rede Globo. A gente tava falando que a gente não tinha, sim, muitas coisas, né, no caso, trabalho, que a gente estivesse ganhando muito bem, que a gente teria que pensar 1000 vezes antes de sair, uma casa comprada. Não tinha nada, naquela época a música famosa, eu não tenho carro, não tenho teto, a gente não tinha nada. A gente apenas tinha uma vontade de construir uma família e tudo, mas a gente não tinha programação de nada. A gente tava começando mesmo a vida adulta, né, a carreira profissionalmente. E aí, né, veio a questão aí dos nossos amigos, né, como a gente comentou, não foi a gente que foi até a França veio até a gente, né, toda a ideia de vir pra França. E pra nós foi, assim, algo bem diferente, porque a gente até então só tinha brincado com a ideia de ir morar no Canadá um dia ou outro, mas nunca a gente tinha falado seriamente sobre isso, nunca foi algo nosso, nunca foi algo no nosso coração. Vamos morar em outro lugar. E aí, gente, a gente começa a pensar nesse assunto, pensar seriamente, conversar sobre isso, a coisa vai evoluindo a ponto da gente falar, bom, a gente precisa aprender francês, vamos aprender francês, porque como é que a gente vai chegar lá e não saber nada de francês? Beleza, procuramos na internet, achamos a Júlia, que é inclusive até uma amiga nossa hoje, né, nos deu várias dicas, vários apoios, até emocional, porque na época que a gente decidiu fazer aula de francês, a gente também decidiu casar. Por quê? Porque o pai do Gustavo falou assim, aliás, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, gente. O Gustavo não tá entendendo nada. Eu me lembrei de uma coisa. Que quando a gente tava decidindo vir pra cá, a gente tinha decidido comentado ser por 1 ano. Lembra que teve a história de 1 ano? Que a gente queria a cara do Gustavo. Cri. É verdade isso que você falou. Eu tinha até esquecido que no começo a gente começou a ver, será que dá certo, não sei o que. Pensou assim, vamos 1 ano assim, sabe? A gente pensou de ir 1 ano pra ver. Pra testar, fazer um teste. Só que daí a gente começou a discutir assim, 1 ano, a gente vai testar o quê? Cri.
Vai gastar dinheiro, porque a gente também tinha essa questão, porque a gente sabe, já tinha uma cotação do euro, na época já tava, né, alta. Não tava tão ruim quanto hoje. Não, hoje tá, né, bem pior. Mas é alto. É alto, então a gente, assim, já acabou chegando à conclusão de que a gente iria vir apenas pra só passear e sem um foco maior e... Bom, vamos pensar, um ano de turismo num outro país é muito caro. Então a gente começou a pensar melhor sobre essa ideia de somente vir pra conhecer o país. Não que não é importante, tá, gente? É importante sim, mas no nosso caso, a gente já tinha essa ideia de, vamos morar. Por quê? Por conta também da nacionalidade italiana do Gustavo. Gustavo tinha um passaporte italiano, né? E daí o que a gente verificou antes de decidir, né? Se era possível, né? Se era possível. Então, duas coisas tinha. A parte legal e a parte financeira. A parte financeira eu verifiquei um pouquinho antes se dava, assim, o que a gente precisava ter pra mudar e depois pra viver alguns meses. E a parte legal é, tipo, beleza, eu tenho passaporte italiano, mas a Camila não tem. Sim. Daí a gente descobriu tudo indo atrás que, se a gente adiantar nosso casamento, ou seja, a gente se casa aqui, daí é possível você valida esse casamento na Itália, e daí com isso ela vai poder ficar aqui comigo. Na verdade, não só com isso vai abrir uma porta que se eu conseguisse emprego aqui, ela poderia também ficar. Então a gente foi estudando muitas coisas, a gente foi analisando muitas coisas. Gente, muito planejamento, muito, né? Porque aí a gente decidiu noivar e casar, então a gente noivou no final de 2015, nos casamos em 2016, isso que a previsão nossa era 2018, hein? Então a gente teve, assim, toda essa visão aí, porque a gente precisava de tempo pra fazer correr os papéis, isso demora também. Pra quem não tem a nacionalidade, tá assistindo a gente aqui hoje, contem aí com um tempo bem espaçado mesmo, porque mexer com nacionalidade hoje em dia tá até mais difícil. Então, que o Gustavo já tinha a nacionalidade dele, então isso facilitou muito o pós, né, o reconhecimento dos documentos e tudo mais. Mas assim, é todo um processo, envolve muitas coisas. Mas ainda falando dessa decisão, né, ainda falando desse sentimento, a gente teve assim, no primeiro momento, muito essa coisa do vamos, cara, que legal, vamos, que a gente vai morar na França, que tal, aquela empolgação, né, Gu? Eu lembro que a gente tava muito empolgado, e geralmente é isso mesmo que acontece quando a gente decide, ou pelo menos tá pensando na ideia de mudar de país, né? Então é muita empolgação, sentimento de muita coisa nova, novidade, nossa, que legal, que bacana, né? Então, principalmente quando a gente pensa em Europa, né? Europa, Estados Unidos, qualquer um dos lados, né? A gente fica pensando muito de chique, vou morar na França, uau, tô nos Estados Unidos, vou ficar nos Estados Unidos. Mas morar envolve mais coisas do que só essa empolgação. Eu acho que a gente não tinha noção nenhuma do que a gente tava querendo, na verdade. Não que a gente tava... Não, a gente tinha noção do que a gente tava querendo, mas na verdade a gente tinha noção do que a gente ia encarar pela frente, na verdade. A gente sempre tava tentando ver o que tinha lá na frente, só que muitas coisas é impossível de ver. Muitas coisas você não vai ver, nem o outro que passou por uma experiência similar, ele te contando, experiência dele, mas a nossa foi diferente. A sua, se você vai mudar, vai ser diferente. Exatamente. E a gente tende a ter muito esse pensamento de, pro outro foi assim, então pra mim vai ser. Não necessariamente. Sim. Então, isso a gente tá falando porque isso aconteceu com a gente, né? A gente tinha referência desse casal de amigos, né? A minha amiga, inclusive, psicóloga dentro da mesma área que eu, ela conseguiu a validação do diploma dela. E eu fiz o mesmo processo de validação de diploma e não consegui, tá? Então, assim, não tem... Aliás, somos formadas na mesma faculdade. Então, gente, pra vocês terem dimensão, não é que, deu certo pra um, vai dar certo pro outro. Inclusive, essa questão da avaliação do que te faz ficar num país ou não, também muda muito. O critério de cada um muda muito. Sim. Então, assim, não tenham por base a história do outro, né? Venha consciente de que é uma experiência que você procura viver na vida. Inclusive, essa semana lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês no Instagram, uma pessoa perguntou que queria mudar de país, que tava pensando de levantar uma grana. E até compartilhei com o Gustavo essa pergunta, né? E respondi pra vocês lá. Nunca mude de país
pensando em levantar grana, pensando em melhorar de vida, em coisas materiais, sabe? Pense, se vocês quiserem fazer isso, vocês têm a vontade de fazer isso, primeiro, pesquisem muito, se estruturem muito no sentido da pesquisa da cultura, da língua, tá? Desenvolva muito essa pesquisa inicial, né? Pra saber, ter uma dimensão, como a gente falou, a gente veio pra cá com muito planejamento e até um ponto da visão de que era mudar, mas, gente, fora daquilo é que nem o horizonte, chegou naquele, entendeu? Acabou, a gente não consegue enxergar mais do que aquilo. É importante vocês terem a visão de que mudar de país envolve sim ganhar em euro, mas envolve você gastar em euro e você ter muito mais do que só euro na conta pra você viver bem num país. São coisas que a gente acaba passando na vida que não tem muito como, sabe, tapar o sol com a peneira. São realidades mesmo que a gente acaba vivendo aqui. Falando também um pouquinho da decisão, todo mundo pergunta do medo, né? O medo que se tem de se eles não tiveram medo. Até hoje a gente recebe pergunta de amigos ou familiares, vocês não pretendem voltar? Vocês não têm essa vontade de voltar e tal, né? E o medo? Você teve medo, Gu? Eu tive medo, assim. Eu acho que o que a gente sempre falava é, se der errado a gente volta. A gente sempre falava isso. A gente sempre falava isso. E eu acho que isso confortava, entre aspas, porque o que ajudou a gente a ter menos medo foi o que você falou agora há pouco, de que a gente não tinha nada, entre aspas. A gente estava começando a construir alguma coisa, então, vamos começar a construir na França, então. Sim. Ou seja, a gente nem ia largar um monte de coisa que a gente construiu no Brasil e mudar pra França e começar a construir do zero aqui e deixar coisas construídas lá no Brasil. Então isso confortava a gente. É um ponto também importante de discussão nesse sentido, porque tem muitas pessoas que têm filhos, tem um emprego estável e pensa e tem esse sonho, né, de mudar de país e tudo mais. Gente, eu não sei a que ponto, sabe, pra vocês isso fica claro, porque pra mim, vocês vão ter construído do zero aqui, entende? Tudo que vocês têm hoje, por exemplo, tô falando de uma pessoa que já tem um emprego, que já tem uma casa própria, que tudo. Então vocês vão estar deixando isso no Brasil pra começar do zero aqui, entendeu? Muitas vezes, sei lá, dependendo da área profissional que você é formado, você não vai chegar aqui já trabalhando na área que você é formado. Então às vezes você vai ter que ir pra algum emprego que você consiga um mínimo aí por mês pra poder se manter, pra poder fazer girar aí as coisas pra você. Então isso muda muito nossa cabeça, mexe muito até com o nosso sistema emocional, né? Falando aí um pouco da minha área. Por quê? Porque você tem que ser muito forte, você tem que se ver, sei lá, um advogado trabalhando como garçom, não entendendo a língua, se sentindo mal porque as pessoas, sei lá, te caçoam ou, sabe, até você entrar de fato, né, nesse ritmo da vida e ter uma estabilidade, entendeu? Então, assim, eu até hoje falo pro Gustavo que a gente se via dentro de um patamar ali no Brasil, conhecendo e entendendo todas as coisas, como que funcionava. Por exemplo, um problema que desse no banco, a gente já sabia como resolvia, ou direitos de consumidor, quebra alguma coisa, a gente sabe onde a gente vai, a gente sabe onde liga, né? Acontece algum problema de ordem de polícia, você sabe como é que você faz. Aqui não, né? Em qualquer país que você chega é tudo diferente. Então muitas vezes você vai se sentir mal por você não saber falar uma palavra, você tá se sentindo acuado porque você se sentiu, sei lá, mal dentro de uma loja, te atenderam mal, não sei. Você quer procurar seus direitos com relação àquilo, você não sabe. Sim. Né? E muitas vezes no começo, na maioria no começo, assim, você não tem contato com pessoas, você não conhece. Então, gente, envolve muito mais, né, do que só mudar. E essa decisão, pra nós, foi muito assim, nesse tiro cego, né, mais ou menos. Porque a gente sabia que a gente queria algo pra gente, a gente não tinha nada que financeiramente envolvia muito dinheiro, ou perca de muito dinheiro. A gente tinha nós dois, querendo começar a nossa vida, né, e essa garra, né, e essa força, vemos aí. Sim. Com isso, né, mas o que envolveu principalmente a tomada de decisão, eu acho que foi a parceria, né, Gu? Acho que a parceria, a vontade de querer fazer dar certo. Busca de uma experiência nova, na verdade. Exato. E daí a gente meio que decidiu, assim, então a gente tá falando muito de decisão e tal, não existiu um dia que a gente chegou e falou, então tá decidido, a gente vai. A decisão ia cada vez mais se solidificando, na verdade. Uhum. Então veio com ideia, daí a ideia fortaleceu, daí
cada hora que foi descobrindo novas coisas. Então, é só se a gente se casa antes, então esse problema de validar, de você ficar legal lá, então a gente resolve. Então a gente vai precisar de tanto dinheiro, então parece que nossas contas aqui vai dar certo. Então nossos amigos vão nos ajudar nos primeiros 3 meses. Então, tipo, foi... dando certo, né? Foi solidificando, assim, as coisas. Sim. E chegou a partir de um momento, a gente não estava mais estudando o terreno, a gente tinha decidido. A gente estava realmente planejando a mudança. E daí no planejamento, nossa, tem várias coisas que envolveram o planejamento, muitas histórias. Começou com esse negócio de ver o terreno, que foi basicamente ver se a gente vai ficar legal e se a gente tem dinheiro para se manter. E depois, como a Ká já até comentou, teve a questão da língua e tal, é uma aventura. Teve a questão do casamento, também é uma aventura. Sim. Mas isso foi assim, foi depois que a gente meio que consolidou essas partes iniciais, né? Esses momentos iniciais, né? Esses momentos iniciais viu que era possível. Então, beleza. A gente foi aprofundando, é que nem cavar um buraco, sabe? Primeiro você cava um pouquinho, aí você fala, pô, dá pra cavar mais. Aí a gente foi cavando mais. Dá pra cavar mais, vai cavando mais, entendeu? Então a gente foi meio que fazendo isso, né? Não teve um negócio, certo, agora tá certo, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Não foi isso, tá, gente? Envolveu muita estratégia, envolveu muito pensamento. Eu acho que... E aí, gente, nos momentos mais críticos aí que a gente teve, né? Até que não foi tão crítico na decisão, né? Mas depois, né, quando envolveu o planejamento, envolve uma ansiedade, porque você vai se envolvendo com esse projeto. Né? Aquilo lá vai fazendo parte da sua vida, a gente vai criando sonhos com isso. Então isso aí que vem a parceria, né? No nosso caso foi uma parceria, não sei, né? Você que tá assistindo, se pensa ou pretende vir sozinho, aí já muda, né? A história já muda. Então, gente, próximo vídeo é sobre o nosso planejamento. A gente vai contar assim em detalhes, que foi o nosso caso. Pra você pode ser diferente, quer dizer, pode ser, não vai ser diferente. Você pode vir sozinho, você pode vir com um filho, você pode vir com a família inteira, você pode vir só como au pair, enfim. Pode vir trabalhar, estudar, só estudar. Vai ser diferente. Sim. E espero que ajude um pouco aí vocês. Então essa foi a fomentação da história toda. Comentem aqui pra nós, pra gente saber se vocês gostaram, se vocês se interessaram por alguma temática, se que vocês querem ouvir da gente aqui, algo a mais detalhadamente. A gente vai estar fazendo o vídeo aí, explicando mais direitinho, tá bom? Mas a gente espera de coração que vocês tenham gostado dessa decisão nossa, né, Gu? Que envolveu aí tantos aspectos, mas que foi algo que acho que foi um primeiro passo muito, muito bonito na nossa vida, né, amor? Muito assim, forte, importante, né? Deixe comentário e aguardem aí a parte do planejamento. Tem muitas histórias ainda pra contar. Exatamente. Como a gente decidiu mudar, o mês que a gente decidiu mudar, por que a gente comprou passagem exatamente naquela hora, como que a gente resolveu fazer as aulas de francês, porque a gente já sabia que a gente queria fazer, mas como foi, né, Gu, que a gente resolveu, né? Tudo isso envolveu várias coisas, então clica no like, se inscreve aqui no canal pra vocês continuarem com esta nossa saga aqui, acompanhando nossa saga, certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.